Muito bem, aqui no nosso canal hoje eu quero deixar uma reflexão sobre uma temática que a gente tem se apaixonado e estudado cada vez mais, que é o luto. O luto é uma experiência a qual todos nós estamos sujeitos na vida. Todos nós, um dia ou outro, né, vamos aí estar vivendo uma experiência de luto, seja pela perda de alguém ou algo significativo. De fato, isso é o luto, né? O que leva aí uma resposta emocional que todos nós damos à perda de alguém ou a algo significativo. Esse luto ele pode envolver tristeza profunda, pode envolver um vazio, pode envolver raiva, pode envolver culpa, pode envolver até mesmo entorpecimento emocional, né? E na psicanálise, que é aqui o nosso objetivo, falar à luz dos conhecimentos psicanalíticos, a gente observa que o luto ele é considerado um processo psíquico necessário e saudável, embora doloroso. Inclusive até tenho essa anotação, né? O luto para a psicanálise é um processo profundo de transformação psíquica, ou seja, é uma experiência a qual todos nós estamos sujeitos, não é? Porém, não de todo essa experiência do luto é uma experiência negativa, né? Ela tem a sua contribuição, né, nesse processo de transformação do psiquismo humano, uma vez que todos nós estamos sujeitos a vivenciar essa experiência, que claramente é uma experiência dolorosa. De modo algum, a gente está aqui dizendo que o luto é uma coisa fácil de passar, né, que o luto é uma coisa simples. Eu mesmo já vivi uma experiência de luto, de perder alguém que eu amava, e a gente sabe que não é fácil lidar com essa experiência, mas há caminhos, né, para que a gente possa aí ressignificar esse luto, né, dar um novo significado para essa experiência dolorosa que é o luto. Na visão da psicanálise, o luto tem alguns aspectos interessantes, né? Por exemplo, Sigmund Freud, num livro muito famoso chamado Luto e Melancolia, de 1917, ele vai diferenciar o luto normal da melancolia, né? Que seria aí uma depressão patológica. Existe uma diferença dessas duas condições aí. Para Freud, o luto envolve aí o trabalho psíquico de desligamento libidinal do objeto perdido. Então existe essa questão de se desligar daquilo que se perdeu, né? E isso não é um processo fácil, né? Não pode se dizer que isso vai acontecer com 2 anos depois da experiência do luto, ou que isso vai acontecer 3 anos depois da experiência do luto, ou que vai acontecer 5 anos depois. A gente não pode determinar uma data, uma época específica, um tempo, né, predeterminado para que esse desligamento libidinal desse objeto perdido aconteça. Isso não pode ser designado, ok? Isso não é designado na psicanálise, embora haja correntes que tentem de alguma maneira dialogar com essa questão de um tempo. Mas veja só, a elaboração do luto ela requer tempo e investimento emocional na realidade em substituição àquilo que foi perdido. Ou seja, todos nós aí devemos, de alguma maneira, né, se preparar. E a palavra-chave é elaborar, né? Elaborar o quê? Uma condição emocional em relação àquilo que foi perdido, né? Elaborar uma forma correta de lidar com aquilo que hoje já não mais faz parte da vida da pessoa. E muitas pessoas sofrem por quê? Porque elas se recusam, né, a aceitar o fim, elas se recusam, né, a entender a realidade da morte, né, o fato real que é a morte. Então a gente precisa aprender a lidar com a finitude. A finitude faz parte da vida de todos nós. Bom, existe aí uma colocação também relacionada à questão das fases, né, do luto. O luto tem ali as suas fases e a gente vai falar aqui de 5 fases, né, que foram relacionadas, né, por Elisabeth Kubler-Ross, né, e ela vai citar 5 fases, porém aqui a gente não vai falar especificamente dessas 5 fases. Segundo a Ross, né, que seria negação, raiva, barganha, depressão e aceitação, mas vamos falar das fases psicanalíticas do luto, ok? Então quais seriam essas fases psicanalíticas do luto, da experiência do luto? Primeiramente ali, não quer dizer que seja exatamente nessa ordem, ok? Mas nós temos o choque, né, e a recusa da perda.
O ego, né, que é o princípio da realidade, ele resiste à aceitação da perda, né? A realidade ainda não é incorporada inteiramente, então o ego ele rejeita de certa forma essa realidade da morte, essa realidade de que aquilo foi perdido, né? De que algo não existe mais, de que algo não faz mais parte da sua vida. Então o ego ele vai causar essa resistência, né? Então tem esse choque, tem essa recusa da perda que nós também chamamos de negação. Nós temos uma segunda questão que é o conflito interno, né? E a ambivalência, raiva, culpa. Então fica esses dois conflitos aí internos, né? Ambivalentes entre raiva e culpa. Então nós temos sentimentos ambivalentes, né, em relação ao objeto que foi perdido, né, e aí nós temos o amor nessa ambivalência, né, nós temos o ódio, nós temos os arrependimentos, nós temos os ressentimentos, aquele pensamento de que, poxa, eu poderia ter feito mais por essa pessoa, eu poderia ter cuidado melhor daquela pessoa, eu deveria ter saído da vida dessa pessoa, olha só o que ela me causou. Então nós temos, né, arrependimento, ressentimento, amor, ódio, tudo ali conflitando entre si, essas forças aí, né, essas energias aí. Então Freud destaca aqui o risco de melancolia, né, caso a culpa se volte contra o ego. Então entra em caso aí, então a depressão, já que melancolia nesse sentido estaria relacionada a essa questão da depressão. Nós temos também uma questão de retirada libidinal, que é uma outra parte do processo psicanalítico do luto, né? Essa retirada libidinal que deve acontecer no trabalho de luto, é onde o sujeito ele começa a retirar as ligações emocionais ao objeto perdido. Ele começa então aí a fazer de fato o que nós podemos chamar de trabalho de luto, onde ele começa a se desligar emocionalmente daquilo que se perdeu, seja alguém querido, uma pessoa querida, seja alguma coisa que lhe pertencia. Então ele começa a fazer essa retirada libidinal, né? Isso é um processo inconsciente, né? Gradual, e é um processo inconsciente, né, e gradual de separação simbólica. Isso vai acontecendo nesse processo, nesse trabalho de luto. E temos aí mais um processo, né, nessa questão da fase, né, do luto a nível de psicanálise, que é a questão relacionada ao reinvestimento da libido, né, a reorganização, ou seja, a energia psíquica antes investida na pessoa perdida, ou naquilo que estava perdido, ou naquilo que se perdeu, é reinvestida em novos vínculos e interesses. Ou seja, o sujeito ele retorna ao mundo externo de forma mais integrada, de forma mais resolvida. Mas tudo isso, gente, é um processo, né, que demanda tempo. A gente não sabe quanto tempo essas fases, né, vão levar aí para acontecer, quantos meses, quantos anos, né, essas fases vão de fato se concretizar, ok? Bom, a função terapêutica da psicanálise é no luto. Como a psicanálise então pode ajudar nessa questão do luto, né? A psicanálise ela não apressa o luto, né? Mas ela cria um espaço para que esse luto se desenvolva de forma simbólica e subjetiva. E a escuta psicanalítica vai permitir, então, a elaboração das identificações com o objeto perdido, né? Vai permitir a compreensão de sentimentos ambivalentes ou recalcados, vai permitir a integração da perda no psiquismo sem a destruição do eu, vai permitir a transformação da dor, né, em palavra, né, através da fala livre, através da associação livre, vai permitir a construção de novos sentidos, né, para a vida após a perda, porque para muitas pessoas a vida acaba com aquela perda, né? A pessoa teve aquela perda, teve aquele objeto faltante, aquilo está faltando, então a pessoa perde também por conta disso o sentido da vida. Porém, a psicanálise auxilia na construção de novos sentidos para a vida após a perda. E caminhos para a superação. Há caminhos para a superação? Sim, né? A superação do luto não é o apagamento da dor, né? Mas a reconfiguração do lugar da perda no mundo interno, né? A psicanálise, então, vai ensinar que é possível recordar sem aprisionar-se e amar novamente sem negar a ausência, ok? Então isso vai acontecer caso o luto seja bem elaborado, né? Se tornando assim uma memória viva e não a prisão
afetiva, ok? E esse é o objetivo do trabalho do luto. Então, para a gente concluir, né, o luto é o preço que pagamos por amar. Essa frase de Freud aí, para a gente finalizar aqui essa nossa reflexão, essa nossa fala sobre o luto em psicanálise. E Freud assim nos mostra que a perda, né, ela toca o núcleo do nosso desejo, mas também abre espaço para a reinvenção de nós mesmos. Então, falando aqui no nosso canal hoje sobre luto, que você possa aí aprender alguma coisa com as nossas considerações aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo e de compartilhar com outras pessoas para que também possam obter esse conhecimento. E se você, porventura, se interessar por um curso de psicanálise ou estiver aí à procura de um psicanalista para te ajudar, você pode estar entrando em contato conosco nas informações que estão aí na descrição desse vídeo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.